Olá, eu sou o Roberto Marques, psicólogo, com formação em análise do comportamento aplicada, especialista em clínica, com experiência em autismo há mais de 10 anos, há mais de 15 avaliando crianças com dificuldades especiais. Trabalhei na APAE e ministro aí no curso superior de psicologia, disciplinas que diz respeito à dificuldade de aprendizagem e o transtorno do espectro do autismo. Esse curso ele está dividido em 3 módulos. O primeiro módulo são a definição de autismo, o tratamento, sobre o diagnóstico, a importância aí dos pais, da família. O segundo módulo ele descreve os princípios básicos de análise do comportamento operante, respondente. No terceiro módulo nós veremos sobre o comportamento verbal. Então vamos para o primeiro módulo. Autismo infantil, F84.0. Transtorno global do desenvolvimento caracterizado por um desenvolvimento anormal ou alterado, manifestado antes da idade de 3 anos, apresentando uma perturbação característica do funcionamento em cada um dos 3 domínios seguintes: interações sociais, comunicação, comportamento focalizado e repetitivo. Além disso, o transtorno se acompanha comumente de numerosas outras manifestações inespecíficas, por exemplo, fobias, perturbações de sono ou da alimentação, crises de birra ou agressividade e autoagressividade. Nós vimos na definição do autismo, do transtorno do TEA, segundo o manual diagnóstico, os 3 domínios que apresentam déficit no transtorno do espectro: socialização, comunicação e imaginação. Como que seriam essas dificuldades na socialização, comunicação, imaginação, estereotipias? Então vamos lá. Os casos de criança com transtorno do TEA, é importante falar que o diagnóstico é feito a partir dos 3 anos de idade. Só que a gente observa as características e esses déficits muito antes dos 3 anos de idade. Então, em relação, por exemplo, à socialização, a gente observa crianças, por exemplo, com 2 anos de idade, 3 anos de idade, já buscando menos o coleguinha, se está na escola, por exemplo, ou primos, interagindo pouco contato com os pais, fica mais no cantinho, sem buscar essa interação, ou acaba usando os pais ou o adulto como uma forma de ter acesso ao que quer, pega a mãozinha do pai e aponta para um objeto que está a fim de brincar. A questão do desenvolvimento da fala, que é a comunicação, a gente vai encontrar crianças, por exemplo, que não estão desenvolvendo a fala, ou seja, que não fala nada, nem uma palavrinha, aí já tem 2 anos de idade, 3 anos de idade. Até casos de crianças que falam, que desenvolveram a fala, mas existe uma forma robotizada de falar, sem expressão na hora de falar, sem gesticular as mãos enquanto fala, de apontar. Então a gente encontra também a questão da dificuldade em relação às alterações sensoriais, alimentação, Em relação às alterações sensoriais, e nós temos os sentidos, assim, o paladar, olfato, audição, enfim. O que você vai observar numa criança que tem autismo, que tem essa idade aí de 3 anos ou menos, é que, por exemplo, na hora de alimentar, ela começa a escolher, ser muito seletiva em relação à alimentação. Ela não come alguns alimentos de determinada cor, sabor, textura, faz vômito. Quando vai comer alguns alimentos às vezes duro, muito mole, com cheiro, isso é observado. A questão das estereotipias, que são muito comuns também, movimento de flapping, que é esse movimento com a mão, quando pega lápis, fica movimentando e olhando. As crianças com autismo, elas se atentam muito para estímulos pouco comuns à idade. Então, por exemplo, é normal e esperado no desenvolvimento típico de que crianças se atentem para outras crianças. Já a criança que está no espectro, ela tende a se atentar mais para objetos, às vezes objeto pequeno, tem interesse muito restrito em relação a alguns objetos, gostar de objetos que se movimentam, que fazem sons. Às vezes a gente pega crianças pequenas que ficam observando o ventilador ou movimentando um objeto e olhando para o movimento do objeto, ou buscando som, fazer sons e atenta àquele som. São exemplos de alterações sensoriais, é muito comum.
Em relação à alimentação mesmo, a gente vai ver casos de criança que para simplesmente de comer, né? E até outras que ficam apenas com restrição às vezes de rotinas, por exemplo. A criança empilha objetos, né? A criança pega, se entrega a um brinquedo e se observa que a criança não brinca de forma funcional. O que é brincar de forma funcional, né? É a criança usar o brinquedo com a função que ele tem. Então, uma criança pega o carrinho, por exemplo, em vez dela ficar movimentando o carrinho e fazer sons com a boca, às vezes não é uma criança que ainda está com verbal, não fala frases ainda, é muito pequena, mas ela ela imita sons. É uma dificuldade que muitas crianças com autismo têm de imitar, inclusive, né? Então, ela imita o som e brinca com o carrinho. A criança com desenvolvimento atípico, que são os casos de quadro de autismo, ela pega o carrinho e fica rodando a rodinha, arremessa objetos em vez de brincar com objetos. Isso dificulta bastante a questão do desenvolvimento, porque essa parte lúdica do brincar faz com que a criança desenvolva, né, a questão da inteligência. A gente vê quadros de crianças que têm um déficit de atenção também, às vezes grave, às vezes leve, vê quadros de criança que têm a limitação intelectual e outras sem. Antigamente a gente usava o termo, né, Asperger, em caso de crianças que tinham inteligência preservada, ou seja, não tinha déficit cognitivo. E tem quadros de crianças que têm déficit cognitivo, mas isso tudo precisa ser estimulado e precisa ser avaliado. Então vamos falar um pouquinho do diagnóstico do espectro do autismo. Nós vimos aí algumas escalas, né, que são utilizadas para avaliação, para o diagnóstico, né? Alguns testes psicométricos, a questão da anamnese, que é fundamental, né? Uma boa anamnese feita por um profissional competente também, de estar escutando os pais, como que é o comportamento da criança, de estar observando no ambiente clínico também a criança interagindo com os brinquedos, né? É muito importante o psicólogo que trabalha com crianças ter uma brinquedoteca para ter acesso ali ao comportamento na frente dele. Então, só que essas ferramentas são fundamentais e cabe ao psicólogo utilizá-las, mas só que a gente está falando de um transtorno global do desenvolvimento. Então, significa que tem vários déficits, né? Portanto, precisa ser avaliado por uma equipe multidisciplinar. E aí, o que consiste essa equipe? Que tipo de profissionais? Fonoaudiólogo, por exemplo, que vai avaliar a questão do comportamento verbal, o fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, que vão avaliar as questões de coordenação fina, coordenação grossa, as alterações sensoriais, né? Os psiquiatras e neurologistas, que ficam essa parte medicamentosa, que inclusive a gente vai verificar alguns quadros, por exemplo, de crianças com déficit de atenção grave, e aí o neurologista pode estar indicando aí os medicamentos para déficit de atenção, ou o psiquiatra entrando com algumas medicações que controlam as estereotipias, né, esses movimentos, ou a questão da irritabilidade, alguns comportamentos autolesivos de se machucar. Então, às vezes, o psiquiatra pode estar avaliando essa questão dessas dificuldades da criança, né? E aí ajudando no tratamento. Então, é uma equipe multidisciplinar que deve fazer parte com a avaliação global dessas dificuldades com a criança, né? Agora, o profissional de psicologia que trabalha com atendendo esse público, é muito importante falar aqui que o que a gente tem de mais atual no tratamento do autismo? A ABA, que é a análise aplicada do comportamento. A análise aplicada do comportamento virou sinônimo para autismo, né? Mas na verdade, quem é analista do comportamento sabe que a ABA é a aplicação de conceitos que vieram do laboratório de psicologia experimental. Então é uma teoria que vai muito além do tratamento do autismo. Mas é fundamental que o psicólogo ou os profissionais que querem trabalhar com a ABA tenham formação para isso. Então nós vamos ver agora o que é a ABA.
A aba é a aplicação de conceitos básicos sobre o comportamento humano que são advindos do laboratório, né? Essa proposta da teoria ABA, né? Porque a ABA não é um método só, igual muita gente fala, né? Ela é também um método, ou seja, tem várias técnicas comportamentais para modificar comportamento não só de pessoas com TEA, com transtorno do espectro autista, mas são conceitos que vieram do laboratório. Ela trabalha com o modelo experimental e científico do estudo do comportamento humano, né? E aí, no segundo módulo, nós veremos aí esses conceitos básicos que vieram do laboratório, né? Veremos um por um, mas agora eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre o objetivo da ABRA com as pessoas com autismo. Alguns dos objetivos da intervenção, então, seriam trabalhar os déficits identificando os comportamentos que a criança apresenta dificuldades ou até a inabilidade e que prejudicam sua vida e suas aprendizagens. Diminuir a frequência e intensidade de comportamentos de birra ou indesejáveis, como por exemplo agressividade, estereotipias e outros que dificultam o convívio social e a aprendizagem desse indivíduo. Promover o desenvolvimento de habilidades sociais, comunicativas, adaptativas, cognitivas e também acadêmicas. Promover comportamentos socialmente desejáveis. Então nós vimos aí alguns dos objetivos, né, da ABA em relação à criança com TEA. E o que é importante aí a família e a equipe multidisciplinar está observando? Que os principais objetivos da ABA consistem em quê? Avaliar déficit e excessos comportamentais. Então, alguns comportamentos são problemas, né? Viram um transtorno para a família ou para o próprio indivíduo, porque ocorrem com muita frequência, né? Alguns outros comportamentos passam a ser problemas porque ocorrem com a baixa frequência. Então, no autismo, a gente vai ver alguns comportamentos da criança, por exemplo, ela se irritando com maior frequência, ela se machucando com muita frequência, ela com alguns movimentos com muita frequência, repetindo falas, né, que a gente chama de ecolalia, falas fora de contexto, e isso com muita frequência, então isso deveria diminuir, é um excesso. E os déficits? Os déficits, lembra da socialização, da comunicação, são aquilo que a criança não faz e que ela deveria estar fazendo em relação à idade cronológica dela. Então, se ela é uma criança de 5 anos de idade, a gente sabe que cada criança é uma criança, mas alguns comportamentos são esperados para criança de 5 anos de idade. Alguns comportamentos são esperados para criança de 3 anos de idade, como eu falei da fala, né? Já é a criança que tem que formar frase. Então, esses são os déficits. Os excessos, a gente diminui, os déficits, a gente trabalha com aquisição de comportamento. E como que a gente trabalha com a aquisição dessas habilidades ou com a diminuição desse comportamento? Com a aplicação dos conceitos da ABA, né? Nós já vimos que com a ABA trabalha com essa análise do comportamento dentro de contextos, né? Assim, o comportamento ele não acontece no vácuo, né? Ele acontece sempre dentro de um contexto. Por isso é tão importante a família, o psicólogo e a equipe que atende essa criança estarem muito atentas a esse contexto, a manipulação de estímulos no ambiente, né? Alguns ambientes são desfavoráveis para manter o foco, para manter a atenção, estímulos dispersores, mas todos esses conceitos, né, e técnicas serão abordados agora no segundo módulo, que são os princípios básicos de análise do comportamento. Nesse módulo 2, nós veremos aí os princípios básicos de análise do comportamento. Esse módulo 2 ele está dividido em duas partes. Primeiro, nós vamos falar um pouco sobre comportamento respondente, ou seja, comportamento inato, sobre reflexo, né? São comportamentos comuns a todos nós. E depois, falar um pouco sobre comportamento operante, que é aquele comportamento que é aprendido. Okay? Vamos então começar pelo comportamento reflexo, explicando o que é o reflexo. Bom, reflexo é um conceito dentro da análise do comportamento que significa o seguinte, é uma relação onde um estímulo elicia uma resposta, né? Então, tem uma alteração do ambiente, que a gente que é chamado de estímulo, que produz, que elicia, que faz ocorrer uma alteração
no organismo, no indivíduo, no nosso corpo. Exemplo, quando você vai ao médico, e o médico pega aquele martelinho e bate no seu joelho, acontece o reflexo patelar, ou seja, a gente não controla reflexo, né? O médico apresenta um estímulo, que seria a martelada no joelho, e o seu corpo apresenta uma resposta comportamental que é inata, não foi aprendida, né? Há uma extensão do músculo da perna, né? Essa relação é chamada reflexo, né? Então, o reflexo é uma relação onde um estímulo elicia uma resposta no organismo. Isso é o conceito de reflexo. Ok, mas o que é um estímulo? Um estímulo é a alteração no ambiente, produzindo uma alteração na resposta. E o que é uma resposta para comportamental, para psicologia, né, para a aba? É uma alteração do organismo, uma alteração no nosso corpo provocada por uma alteração no ambiente. Um outro exemplo, a criança, né, o bebê quando nasce, o sugar é uma resposta reflexa. Quando ele tem contato com o seio da mãe, que é o estímulo, nesse exemplo, ocorre uma resposta do corpo dele, que é o do sugar. Essa relação é chamada reflexo. Ok, agora o que é importante a gente entender dessa relação de reflexo, né, e comportamento reflexo? Mais adiante nós vamos entender o que isso tem a ver com emoções, por exemplo, e que contribuições poderia dar para o autismo. Mas quando a gente observa uma alteração no ambiente que a gente está chamando de estímulo, uma alteração da resposta, quando a gente se atenta para isso, a gente pode avaliar algumas leis que a gente chama leis do reflexo, né? A aba fala, análise do comportamento, que se você aumenta a intensidade de um estímulo, você aumenta proporcionalmente uma intensidade ou magnitude de uma resposta. Isso é uma das leis que a gente já observou. Se você aumenta o estímulo também, você diminui o tempo da ocorrência da resposta. Então, se você aumentou a intensidade do estímulo, a resposta, além de acontecer mais rápido, ela vem de forma mais intensa. Agora, é muito importante também saber sobre essa questão do reflexo, é que o nosso corpo ele vem preparado para de fábrica, vamos dizer assim, né? Isso é inato, são comportamentos que são inatos, ou seja, não são aprendidos, já vem de fábrica. Por quê? Porque a gente tem isso, a função desses comportamentos nossos são de ter um valor de sobrevivência, para aumentar a chance de sobreviver ao mundo. Então, imagina se a gente tivesse que aprender a sugar, aprender a responder com a questão do reflexo lá em relação à luz, né? Apresento a luz, a minha pupila dilata, eu não preciso controlar isso, porque eu já vim de fábrica, já nasci sabendo isso aí. Então, a importância do reflexo é que ele aumenta o valor de sobrevivência, né? Com a espécie. E que existem algumas alterações que acontecem no organismo e na resposta comportamental, que são chamadas leis dos reflexos, que são essas que eu disse. Agora, nós vamos estudar um pouquinho sobre potenciação e habituação, que são dois conceitos importantes também que podem ser aplicados nos casos de técnicas comportamentais também para pessoas com autismo. Então, é importante a gente citar aqui dois conceitos que ocorrem com essa questão do estímulo em relação ao ambiente, né? Estímulos respondentes, então, que é um conceito chamado habituação e um outro potenciação. O que seria a habituação? A habituação é um processo que ocorre quando o indivíduo é exposto várias vezes a um estímulo de mesma intensidade. E o que acontece em relação à sensibilização do indivíduo diante desse estímulo? Pode ser qualquer estímulo, né? E eu vou dar alguns exemplos aqui. Acontece que o corpo adapta com aquele estímulo e passa a não eliciar respostas emocionais mais diante daquele estímulo. Um exemplo, se eu estivesse dando aula aqui e falando a palavra ok, igual muitos professores falam, explicam, falam ok, ok, pode ser que esse ok pararia de incomodar, né? Você acabava não se atentando muito para ele, ou aconteceria o contrário, aqui começar a te irritar. Se começar a te irritar, você começar a ficar muito atento a essa palavra ok quando eu falo, isso seria um sinal de potenciação, que é o contrário de habituação. Então, muitas técnicas comportamentais da aba são baseadas nesses conceitos. Então,
No caso de indivíduos que têm medo, por exemplo, ou crianças que têm algum medo, então quando você vai expondo esse indivíduo gradativamente àquele estímulo que causa medo, fóbico, ou um alimento que ele tem uma sensibilidade maior, né? Igual eu falei durante o curso sobre a questão de restrição alimentares, se o indivíduo vai comendo aquele alimento, só que bem pouquinho, experimentando bem pouquinho, pode ser que essa sensibilização em relação ao alimento diminua e ele para de sentir aversão a esse alimento. Seria um exemplo de habituação. Potenciação seria o contrário disso, seria o exemplo de quando a sensibilidade àquele estímulo aumentou de intensidade, a magnitude da resposta comportamental, emocional aumentou. Então a gente diria que aconteceu a potenciação. Então esses dois conceitos são importantes para a gente poder aplicar técnicas, claro, com o objetivo muitas vezes de diminuir a sensibilidade, né, que é presente em muitos casos de autismo, a alguns estímulos que incomodam, né? Esses dois conceitos e o conceito de reflexo, né, na psicologia comportamental contribuíram muito para a gente entender sobre fobias, medos, de onde vem esse medo, fobia. E eu queria explicar um pouquinho de que conceitos que estão por trás dessa explicação, de onde a gente adquire determinados medos que não são inatos, que acontece nos casos de autismo, mas não somente nos casos de autismo. Isso acontece em função de emparelhamento, né? Emparelhamento de estímulos. Que nome é esse, emparelhamento de estímulo? Olha, na psicologia comportamental, a gente vai falar aqui sobre 3 conceitos, né? Sim, 3 nomes técnicos que são usados na aba, né? Um que é estímulo neutro, estímulo incondicionado e estímulo condicionado. O que é o estímulo neutro, né? Eu falei durante o curso que nós viemos aí de fábrica, né? Já sensível a alguns estímulos, né? E a gente adquire sensibilidade a outros estímulos também durante a vida. Quando o estímulo não tem capacidade de produzir nenhuma resposta emocional, né, ou comportamental na gente diz que esse estímulo é neutro. Agora, alguns estímulos, a gente já nasce sensível a eles. A gente chama de estímulo incondicionado, ou seja, não precisou condicionar. E quando o estímulo, em algum momento da vida, era neutro e passou a produzir uma resposta do indivíduo, a gente diz que esse estímulo saiu de neutro para um estímulo condicionado. Como que acontece isso? Talvez você já tenha ouvido falar sobre o experimento de Pavlov. Pavlov era um russo, né, fisiólogo, que fazia experimento com cães. E eu vou contar uma historinha que vai ajudar a entender isso daí, né, esse conceito. O Pavlov, ele fazia experimento com cães e queria medir a saliva do cachorro. Ele apresentava um alimento para o cão e o cão começava a salivar, que é uma resposta incondicionada, o corpo dele salivava diante do alimento e o alimento era um estímulo incondicionado também. Beleza, o cão salivava, ele media saliva, media suco gástrico, esse era o objetivo dele, avaliar essa questão do suco gástrico, as pessoas que tinham dificuldade, né, com digestão, enfim. Só que ele observou que depois o cão começava a salivar com a presença dele. E a presença dele não é um estímulo incondicionado para a resposta de salivar do cão. O alimento, sim. Então, depois do experimento, ele observou que alguns estímulos que eram neutros, não produziam resposta nenhuma inata no organismo, quando emparelhados com estímulo incondicionado, então a presença do Pavlov, a roupa, ele usou campainhas depois para testar também, para emparelhar, ele batia uma campainha, ele mostrava a carne e o cão começava a salivar. Depois, só de bater a campainha, o cão salivava. Então, esse exemplo é para entender, essa história aí que aconteceu, verídica, é para entender um pouco que alguns estímulos, então, que não são inatos, né, na nossa história de vida, podem adquirir propriedade de produzir respostas na gente, emocionais, por exemplo. Então, uma criança com autismo, ela vem com alguma sensibilidade já a alguns estímulos, mas ela pode adquirir outras sensibilidades. Por quê? Por conta desse emparelhamento de estímulo. Então, se ele sentia medo de alguns estímulos que são inatos, já nasceu com aqueles, mas se tiver ocorrendo em alguma circunstância, ele pode adquirir outros medos por emparelhamento. A gente vai falar agora, daqui a pouco, sobre um conceito que chama generalização. Então vamos para o conceito de generalização. Generalização.
Após um condicionamento, estímulos que se assemelham fisicamente ao estímulo condicionado podem passar a eliciar a resposta condicionada em questão. Esse processo é chamado de generalização respondente. Nós vimos aí que o conceito de generalização descreve aquelas situações onde o indivíduo, quando ele está diante de situações diferentes, mas que têm semelhança, ou seja, estímulos diferentes, mas que têm semelhança física, há uma probabilidade maior dele ter emoções ou se comportar de forma parecida, né? Então, qual a importância disso, né? Para a questão do autismo, por exemplo, nós, os psicólogos, ou mesmo familiares, podem observar que às vezes a criança apresenta determinados comportamentos ou determinadas emoções que deveriam ser esperadas em outros contextos, mas que não estão ocorrendo. Então, o conceito de generalização ajuda a gente a pensar que se você deixar esses conceitos mais parecidos, esses contextos parecidos, você vai aumentar a probabilidade das emoções ocorrerem ou dos comportamentos. E se você modificá-los, você diminui a probabilidade. Então, o conceito de generalização ajuda a entender e trabalhar, claro, alguns comportamentos que precisam ser generalizados. Ajuda a perder medos, assim, às vezes a criança, é comum crianças autistas ter medos de objetos, a mesmo animais, assim, um medo irracional. E o psicólogo pode trabalhar o conceito de generalização, né, assim, modificando estímulos, fazendo ficar parecido ou diferente, com propostas de modificar emoções ou comportamentos, né? Agora, a extinção respondente é um outro conceito que vale a pena a gente estar descrevendo aqui, que é quando alguns comportamentos que o indivíduo está apresentando, alguns sentimentos, né? Porque a gente está falando de comportamento respondente, então vamos pensar em emoções. Alguns sentimentos que o indivíduo está apresentando, por exemplo, medo, a gente quer que diminua isso, que pare aqueles medos, né? Eu falei que no experimento de Pavlov, russo, né, que quando você emparelha aí o estímulo neutro com o estímulo incondicionado, o estímulo neutro passa a ser um estímulo condicionado. Só que ele pode voltar a ser um estímulo neutro, com o conceito de extinção respondente, que seria o quê? Se você deixar de fazer novos emparelhamentos entre o estímulo condicionado com o estímulo incondicionado, esse estímulo que tornou condicionado volta a ser neutro. Então, vamos lá. Para uma criança, né, que adquiriu um medo porque passou por uma experiência aversiva, você expor essa criança de novo àquela experiência ali, mas garantindo que não vai ter o estímulo aversivo, a situação de desconforto, as respostas emocionais tendem a ir diminuindo, e a gente chama isso de extinção respondente, né, que é um conceito também. Existem técnicas de dessensibilização sistemática, que seria a exposição desse indivíduo aí, dessa criança, de forma sistemática, ou seja, repetitiva, só que exposta àquela situação que gera um incômodo para ela, mas com menor intensidade até expor uma dificuldade maior, né? Se a criança, então, tem dificuldade de ficar perto dos coleguinhas da escola, ela deveria ser exposta a essa situação social, de ficar perto dos coleguinhas, só que gradativamente. Então, certamente para essa criança que tem autismo, ficar perto de um colega incomoda menos, por exemplo, do que ficar diante de uma sala de aula cheia de crianças. Então, se você fizer isso de forma sistemática, mas gradativa, você aumenta a probabilidade daquelas respostas que ela tem aversivas de ficar diante de público, de muita gente, vão sendo habituadas. Ela começa a diminuir aquela sensação de incômodo até ela dar conta de ficar em grupos. Isso aí, óbvio, que seria uma coisa muito esperada e bacana para o tratamento da ABA, fazer com que crianças que tenham aversão a público, a pessoas, né, e acaba fugindo disso, que ela desse conta disso, até porque ela vai precisar de socializar, enfim. Então, isso seria um conceito de habituação, só que na aplicação numa técnica a gente chama de dessensibilização sistemática. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre comportamento operante, né? Comportamento operante é aquele comportamento aprendido. Então, no modo anterior,
nós vimos essa questão do comportamento respondente, que é o comportamento inato. Agora nós estamos falando sobre o comportamento operante. E uma propriedade importante do comportamento operante é que ele ocorre no ambiente, ou seja, ele opera no ambiente e ele produz consequências. Essas consequências agem sobre o comportamento, aumentando ou diminuindo sua probabilidade. Então, dentro dessa análise de comportamento operante, é muito importante entender um conceito que chama contingência. Vamos lá entender um pouquinho sobre contingência. Tríplice contingência. O comportamento deve ser analisado numa contingência de no mínimo 3 termos. Os 3 termos seriam estímulo, resposta, consequência. Estímulo são os contextos, onde o comportamento acontece. A resposta seriam os próprios comportamentos emitidos pelo indivíduo e as consequências que esse comportamento produz. Vamos agora estudar um pouco sobre consequências de comportamento. Então, os tipos de consequências que o comportamento pode produzir no ambiente, a análise do comportamento dá um nome diferente para cada tipo de consequência. Então, tem algumas consequências que aumentam a probabilidade do nosso comportamento ocorrer novamente. Essas consequências que aumentam a probabilidade são chamadas de consequências reforçadoras. Nós podemos escrever aqui dois tipos de consequência reforçadora: reforço positivo, reforço negativo. Primeiro, vamos partir dos dois conceitos. O conceito de reforço positivo é aquela consequência que aumenta a probabilidade da resposta, ou seja, do comportamento ocorrer novamente através de uma apresentação de um estímulo reforçador. Exemplo, alguns comportamentos da criança, por exemplo, de fazer pirraça. Uma criança está fazendo pirraça, está brigando em casa e querendo algum objeto. Os pais vão lá e entregam o objeto, você cede a pirraça da criança. A gente diria que essa consequência que os pais estão apresentando, ou seja, entregando um objeto ou dando atenção a uma criança, contingente ao comportamento de fazer pirraça, a gente chamaria essa consequência de uma apresentação de um estímulo reforçador. Isso, claro, a gente deveria observar se o comportamento da criança de fazer pirraça está aumentando de frequência em outros contextos? Sim. Sim, porque os pais estão cedendo, entregando aquele objeto, cedendo a pirraça da criança. A gente chama isso de reforço, consequência reforçadora positiva. Agora, tem outros tipos de consequências que a gente chama de consequência de reforço negativo. Qual seria esse conceito? É uma consequência que aumenta a probabilidade de um comportamento ocorrer pela retirada de uma situação ou de um estímulo aversivo presente no ambiente. Um exemplo simples que acontece de forma recorrente na vida de todos nós, por exemplo, a gente está com a dor de cabeça, é um estímulo presente, aversivo, ruim, a dor de cabeça. Você toma um medicamento, que é um comportamento, tomar um medicamento, e o que acontece com a dor? Ela é retirada, ou seja, ela some. E o que essa situação faz com a gente, essa consequência de retirada da dor? Faz com que aumente a probabilidade de você, quando tiver com dor de cabeça, você tomar remédio. Por quê? Porque o remédio, tomar remédio, que é um comportamento, retira o estímulo aversivo. Então vamos pensar no caso de uma criança. Se a criança, por exemplo, uma criança autista, está no ambiente que está incomodando, já que ela tem dificuldade de lidar com a questão do social, ela está em sala de aula e as pessoas estão ali fazendo barulho. O barulho é alteração sensorial. Começa a incomodar, ela pode começar a se machucar, bater a mão. Se o professor retira ela da sala de aula, e a sala de aula ali, aquele contexto, era algo que estava incomodando, o que a criança pode aprender? Ela pode aprender a repetir esse comportamento de se bater sempre que ela estiver num contexto de incômodo. Por quê? Porque o que acabou acontecendo com esse comportamento? Ela se bateu, alguém foi, um professor, os pais, retiraram essa criança de uma situação aversiva. A gente diz que o comportamento da criança pode ter sido reforçado negativamente. Por quê? Aumentou a probabilidade dele emitir esse comportamento de novo em situações como essa,
Por quê? Porque foi retirada uma situação aversiva para a criança e ela vai sentir alívio, né? Então, são exemplos de reforço positivo e reforço negativo, tá? Vamos lá. Agora tem outros tipos de consequências que não aumentam a probabilidade do comportamento ocorrer. Pelo contrário, diminui a probabilidade de um comportamento ocorrer. As consequências que diminuem a probabilidade de um comportamento ocorrer, a gente chama de punição, né? Só que lembrando que punição é um conceito da análise do comportamento. O leigo usa essa palavra punição em outros contextos, então é importante a gente definir o que a gente está chamando de punição. Então, primeiramente, punição, lembrando que a gente está falando de consequências, punição é um tipo de consequência que diminui a probabilidade de um comportamento ocorrer. É o contrário do que o reforço faz. O reforço aumenta a probabilidade, a punição diminui a probabilidade. Tá, mas tem formas de a gente passar por situações de consequências que vão diminuir a probabilidade de um comportamento futuro. Por isso que tem dois nomes, punição positiva e punição negativa. O conceito de punição positiva é uma consequência que diminui a probabilidade de um comportamento ocorrer pela apresentação de um estímulo aversivo. Então, alguns dos nossos comportamentos, ou dos filhos, né, da pessoa com transtorno do espectro, quando ela emite comportamento, aquilo gera como consequência, né, pela ação dela, aquilo gera como consequência uma situação aversiva que não estava ocorrendo. Então isso pode diminuir a probabilidade dela fazer aquilo de novo. Um exemplo simples, a criança está com um movimento de estereotipia e o pai ou a mãe vai lá e xinga a criança, bate, reprime. Ela está apresentando uma consequência, que é o xingar, ou a surra, né, a palmatória. Ela está apresentando uma estimulação aversiva para a criança para ela diminuir um comportamento. Então isso seria um exemplo de punição positiva. Punição negativa, que é um outro tipo de consequência que também diminui a probabilidade de uma ação, de um comportamento, mas de uma outra forma. A punição negativa, qual é o conceito? O conceito de punição negativa também é uma consequência que diminui a probabilidade de um comportamento acontecer através da retirada de um estímulo reforçador. Lembrando que estímulo reforçador é aquele que aumenta a probabilidade, aquele que é prazeroso, por exemplo. Então imagine uma criança que ela faz algo e os pais querem punir aquele comportamento, quer que a criança não faça mais. Eles podem retirar da criança algo que a criança gosta muito, que agrada a criança. Alguns pais, por exemplo, fazem muito essa prática de crianças que, por exemplo, gostam muito de videogame. A criança tira nota baixa, o pai chega lá e tira o videogame. Fala, você vai ficar sem videogame porque você tirou nota baixa. Que consequência que esse pai está dando para essa criança? Retirada de um estímulo reforçador para diminuir um comportamento. Então, esse é um exemplo de punição negativa. Só que, dito essa questão das consequências, né, reforçadoras e punitivas, é muito importante a gente entender o que, por exemplo, as consequências de punições fazem, né, podem causar com os indivíduos, não só com as crianças com espectro autista, mas com o indivíduo de maneira geral. Então vamos falar um pouquinho sobre o controle aversivo, que é o uso de punição positiva e negativa para controlar comportamento. Essas questões das consequências, né, principalmente as consequências que são punitivas, né, a gente chama de controle aversivo. Então, o uso da punição, tanto positiva quanto negativa, né, como forma de educar a criança, por exemplo, isso produz efeitos colaterais. Então, um primeiro efeito que a punição produz, tanto a positiva quanto a negativa, é a diminuição de comportamentos, supressão de comportamentos, né? Então, às vezes uma criança tem autismo, ela apresenta comportamentos, você pune para ela não fazer mais, mas se ela estava tendo ganhos ao fazer, antes da punição, se você para de punir, é provável que esse comportamento volte a ocorrer. Então, um dos problemas da punição, de usar a punição, é que ela tem que estar ali, ó, sempre em cima, eminente, punindo. Então, não é uma técnica, né? O uso da punição positiva ou negativa para controlar comportamento não é uma técnica muito desejada, porque ela produz esses efeitos colaterais que eu vou descrever agora. Então, vamos lá. Começar pelo comportamento de fuga e esquiva. Fuga e esquiva são dois comportamentos que a gente diz que é fruto do uso do controle aversivo, ou seja, o uso da punição. Quando você usa a punição
para ensinar comportamentos, ou seja, né, para tentar fazer com que uma criança não se comporte mais com estereotipia ou qualquer outro comportamento, você pode até, muitas vezes, conseguir, aumentando a intensidade da punição, fazer com que ela não faça. Porém, os efeitos colaterais têm grande probabilidade de acontecer. Fuga e esquiva, por exemplo. A chance dessa criança a se comportar, o que seria esquiva? São os comportamentos que a criança de evitar situações em que o controle aversivo está presente. Então, se ela tem uma situação que é aversiva para ela, ela tende a se comportar para evitar essa situação. E claro, esses comportamentos, né, de evitação podem vir com topografia das mais diferentes. Topografia é forma de comportamento. Então, a criança pode emitir estereotipias para evitar a presença de estímulos, a presença de situações, para evitar ter acesso a algo que ela não quer. Então, isso por exemplo, pais que punem comportamento que dá castigo e tal, a criança vai emitir respostas emocionais, né, em função dessa punição, ou seja, pais que brigam, xingam, a criança vai produzir respostas emocionais aversivas, né, que quando a gente é punido, a gente fica com raiva de quem puniu, ou seja, essas respostas emocionais pode fazer com que ela comece a evitar determinadas circunstâncias e determinadas situações. Seria comportamento de esquiva. Comportamento de fuga seria aquele comportamento que está diante da situação agressiva, que é com o intuito, né, com a função de eliminar aquela situação. Então, por exemplo, a criança pode, numa situação que lhe foi muito aversiva por causa do uso da punição, ela começar a vivenciar a punição, ela se comportar imediatamente para a punição acabar, para parar de puni-la. E ela pode acabar usando um comportamento aversivo para fazer isso. Por exemplo, bater de volta em quem está punindo. A gente usa um termo que chama contra-controle, que é um comportamento que é emitido em situações de uso de controle aversivo, punição, né? Como eu disse. Contra-controle seria o que, por exemplo? Seria um comportamento para contra-controlar uma resposta de um terceiro, de outra pessoa, do pai, do professor. Então, por exemplo, se o professor usa de punição para fazer com que a criança autista pare de ficar movimentando toda hora, né? Ou que foque no dever de casa ali, né? Na tarefa, na escola, por exemplo, a criança pode emitir comportamento agressivo, ou seja, bater na professora ou bater em terceiros, em coleguinhas, para quê? Para eliminar a punição. Né? A gente chama, o leigo chama de vingança, por exemplo, né? Fala, olha, quando você pune alguém, a pessoa te pune de volta, né? Isso a gente chama de contra-controle. Tem um exemplo que eu gosto de citar, porque eu acho bem fácil para explicar sobre contra-controle, é aquele, por exemplo, você tem um garçom, o garçom vai, te serve no restaurante, você xinga ele todo, né? Falando que o suco que ele serviu está muito ruim, está sem açúcar, e acaba punindo o comportamento desse garçom de te entregar um suco sem doce. Você puniu. Se ele vai até a cozinha, fala que vai trocar seu suco, vai até a cozinha e faz alguma coisa, coloca alguma coisa propositalmente no seu suco, a gente chamaria tipo uma vingança, né, que ele está fazendo contra você, isso na psicologia do comportamento é o contra-controle. Ser punido causa situações aversivas que aumenta a probabilidade da gente punir de volta ou se comportar de alguma forma para aliviar esse efeito que a punição causa. E isso chama contra-controle. E o uso indiscriminado da punição, ou seja, pais, claro que não intencionalmente, mas acaba utilizando, quando está lidando com um filho autista, fala, meu filho está dando trabalho para comer, para fazer aquilo, para dormir, né? Muitos autistas têm problema no sono. E aí pais que usam muito da punição para controlar, para fazer a criança se comportar do jeito que ela quer, isso vai trazer esses efeitos colaterais da punição, de comportamento de fuga, esquiva, de diminuir outros comportamentos que a criança fazia, e fica parecendo que ela está tendo uma recaída, dela começar a emitir comportamento agressivo ou com o pai ou com terceiros. Então, não é não é algo agradável, não. Então, a gente deveria substituir o uso de técnicas punitivas por reforçamento positivo, como eu disse lá, que são outras estratégias. Né? Eu posso focar naqueles comportamentos inadequados, né? Tentando diminuir através da punição, como posso focar no comportamento adequado, fazendo ele aumentar de frequência. Eu posso aumentar o comportamento adequado,
usando o reforço, positivo ou negativo. O comportamento que é inadequado da criança, em vez de eu usar a punição, eu posso usar uma técnica, por exemplo, que eu vou falar agora para vocês, que a gente chama de extinção. Nós vimos aí que o comportamento operante, que é o comportamento adquirido, aprendido, ele é mantido pelas consequências que ele produz, reforçadoras. Então, se uma criança está se comportando de forma inadequada, mas ela mantém o comportamento, a gente tem que saber, tem consequência reforçadora positiva ou negativa, mantendo aquele comportamento. O que seria essa técnica de extinção? O extinção é quando um comportamento que está sendo mantido por uma consequência reforçadora, a gente quebra essa relação entre o comportamento e a consequência, fazendo com que essa consequência reforçadora não ocorra mais. O que vai acontecer? O comportamento vai entrar em extinção, ele vai deixar de ocorrer sem o uso da punição. Então, se uma criança, por exemplo, autista, tem se comportado de forma inadequada para conseguir a atenção dos pais, né? Ou para fazer com que os pais entreguem um brinquedo com a pirraça, os pais não deveriam manter essa consequência reforçadora de entregar o brinquedo para a criança. Por quê? Porque ela vai manter a pirraça. Então, se simplesmente os pais não apresentam essa consequência reforçadora, em algum momento esse comportamento vai diminuir até parar. Claro que na extinção operante, que é essa que eu estou falando agora, acontece uma variação de comportamento que muitas vezes os pais não têm tolerância para esperar. O que vai acontecer? Quando você corta a consequência reforçadora, o comportamento começa a variar. Então a criança estava fazendo pirraça, por exemplo, no chão, para os pais cederem lá a pirraça. Se os pais não dão o brinquedo, ela começa a gritar. Se os pais não dão, ela começa a esmurrar as coisas. Então vai acontecer uma variação do comportamento dela para conseguir o brinquedo. Mas se nenhum desses comportamentos funcionar, o que vai acontecer? A extinção do comportamento. Claro que essa técnica deveria ser aplicada, né, por analistas do comportamento. Os pais podem fazer, claro, pais que fazem treinamento de pais, que são cursos como esse, né, onde o psicólogo ensina a melhor forma de aplicar essas técnicas de extinção, né, tem grande probabilidade de conseguir bons resultados com as técnicas de extinção, tá? Então, vamos lá. O que é extinção? Extinção é quando há uma quebra na relação entre o comportamento que é emitido com a consequência que ele estava produzindo reforçadora. Se você faz a consequência parar de vir, o comportamento uma hora vai parar. Isso é assim para qualquer ser vivo, inclusive. Agora, o que é importante falar aqui agora? A gente entrar no tema, a importância do contexto, porque a gente está falando aqui sobre as consequências que um comportamento produz. Então, só que a contingência que nós falamos inclui contexto, comportamentos, que a gente chama de respostas, e consequências. Até o momento a gente está falando dos comportamentos e as consequências que produz. Agora vamos falar um pouquinho sobre o contexto, a importância do contexto na emissão desse comportamento e na manutenção desse comportamento, ok? Vamos lá, a importância do contexto. Então, nós vimos a questão das consequências, agora vamos falar um pouco dos contextos. O contexto é importante porque, como eu disse, o comportamento não acontece no vácuo. Então, seja no momento de intervenção ou de avaliação, ou a criança em casa, na escola, ela está sempre dentro de algum contexto. O comportamento nosso está sempre sendo emitido dentro de contextos. E esses contextos, eles acabam funcionando como dicas para a gente emitir comportamento dentro de contexto ou não emitir. Então, vamos lá. Estímulos discriminativos, que é um conceito, né, que descreve o quê? Né? Estímulos discriminativos são estímulos, como o próprio nome já diz, são estímulos que sinalizam para nós, as pessoas, os indivíduos, que se ela emitir determinado comportamento dentro daquele contexto, há uma probabilidade alta de ser reforçado o comportamento. Então a criança autista, assim como a criança que tem desenvolvimento típico também, aprende na história de vida dela que passando algumas experiências na vida dela, ela já aprendeu que se ela emitir aquele comportamento dentro daquele contexto, há uma chance grande da consequência vir. Por exemplo, no que eu falei do pai, né? A criança fazendo uma pirraça e o pai vai lá e cede a pirraça. Essa pirraça foi feita dentro de um contexto, vamos supor aqui que foi dentro da escola. A criança estava fazendo pirraça na escola porque ela não queria ficar
com os colegas, né, que é incomodável, é uma dificuldade, e ela aprendeu que quando está nesse contexto, se ela se comportar fazendo pirraça, gritando, chutando ou emitindo comportamento autolesivo, vai acontecer como consequência que alguém vai tirar ela de lá, que é uma consequência reforçadora que a gente já nomeou como reforço negativo. Então, esse contexto vira uma dica para um comportamento ser emitido, né? Assim que, por exemplo, no caso de adultos, umas pessoas quando vão conversar com as outras, a expressão facial de uma pessoa que não está conversando com a outra, os sinais que a gente faz com a cabeça de quando está aprovando ou não um comportamento, uma fala de alguém, funciona como dica para você continuar falando. Assim como a expressão facial de uma pessoa pode funcionar como muda de assunto, ou não conta esse segredo não, que a pessoa vai te criticar. Então, quando o sinal que a gente percebe do ambiente social ou não social, porque a expressão que eu disse aqui do rosto seria um ambiente social, né? Um estímulo, que é a expressão do rosto, funcionando como dica de, olha, pode falar o que você quer falar ou fazer, que seu comportamento vai ser aprovado, ou seja, vai ser reforçado. Mas existem as dicas, né, do contexto que são para não emitir comportamento. As dicas que são para não emitir comportamento a gente chama de S-delta. Então, SD, estímulo discriminativo, é quando um indivíduo aprendeu a identificar no contexto. Isso pode ser consciente ou não, a pessoa pode não dar conta de escrever, inclusive, mas ela aprendeu a identificar situações, contextos, estímulos presentes no ambiente que dão dica porque ela deve se comportar daquele jeito, seja adequado ou inadequado, que ela vai ser reforçada. As dicas que funcionam como não emissão de comportamento a gente chama de estímulo delta, né? Agora, a gente sabe que para um comportamento acontecer, não necessariamente ele é emitido, é reforçado em todas as situações. A gente chama isso de esquema de reforçamento. Eu falo agorinha sobre isso, mas ainda nessa questão dos estímulos, o que é importante o psicólogo ou os pais se atentarem para controle de estímulos. Então, se a gente já sabe que o contexto, ou seja, estímulos presentes no ambiente, facilitam a emissão de determinados comportamentos, a gente pode manipular esse ambiente, organizar o ambiente de uma forma mais adequada, né, para aumentar a probabilidade de comportamentos acontecerem, os comportamentos que a gente quer que aconteça. E os comportamentos que a gente não quer que aconteça, a gente pode buscar identificar quais são os estímulos que estão funcionando como estímulo discriminativo para que o indivíduo, ou seja, o filho, esteja emitindo um comportamento inadequado. Porque você pode tirar aquele, manipular esse contexto, tá? Lembrando que esse contexto pode ser o próprio comportamento dos pais, o comportamento do professor, ou mesmo estímulos, objetos, como eu falei, nem todo estímulo social. Mas o autista ele precisa de muitas intervenções em relação ao estímulo social. Por isso mesmo, quando você está conversando com o autista e ele não está dando muita atenção na sua fala, você pode, por exemplo, fazer sinais, colocar objetos que é do interesse dele na altura da sua face, para que ele olhe para você enquanto você conversa com ele, e isso aumenta a probabilidade de ele ficar sob controle de estímulos que são sociais, por exemplo, o olhar, enfim. Mas vamos falar um pouquinho sobre os esquemas de reforçamento. Esquemas de reforçamento. Nem todos os comportamentos são reforçados sempre quando emitidos. Nem sempre todos os nossos comportamentos ou pedidos são atendidos. Esquemas de reforçamentos. Dividimos em contínuo e intermitente. Contínuo. Toda resposta comportamental é seguida por reforçadores, nesse tipo de esquema. No esquema intermitente, nem todas as respostas comportamentais é seguida por reforçadores. Então, no esquema de reforçamento contínuo, é aquele que qualquer resposta comportamental emitida, por exemplo, pela criança ou mesmo pelo adulto, como a gente já disse, ela vai gerar consequência reforçadora. Só que a gente sabe que nem todos os comportamentos que a gente emite, a consequência nos atende, a consequência é reforçadora, né? Às vezes a gente faz um pedido e é atendido, às vezes você faz um pedido e não é atendido, às vezes a criança faz uma pirraça e os pais estão sem paciência, acaba cedendo a pirraça. Em outros momentos, não, eles não cedem a pirraça, conseguem se manter e tal. Mas o que é importante avaliar é isso, é a relação do comportamento com o reforço.
Como que vem esse reforço? Vem todo momento? Toda vez que a pessoa se comporta, a consequência vem ou não? Vem de vez em quando? No reforçamento contínuo, é aquele esquema onde o reforço, ou seja, o comportamento, gera sempre a consequência reforçadora. Para cada resposta comportamental, uma consequência reforçadora. Só, como eu já disse, muitos dos nossos comportamentos não são assim. Às vezes a gente faz alguns comportamentos, emite uns comportamentos que gera consequência reforçadora e outros não. Esses são chamados de intermitentes. Só que é importante a gente entender que existem vários esquemas de reforçamento intermitente. Então vamos começar pelo esquema de reforçamento de razão, tá? Eu acho que vale muito a pena a gente pensar, quando vocês pensarem em razão, lembra de número. Número de quê? Número de comportamentos. Então, tem esquema de reforçamento, que a gente chama de razão, que depende do número de ações, número de comportamentos para a consequência ocorrer, ok? Então, tem alguns, por exemplo, quando você vai mexer no notebook, você dá 2 cliques para abrir uma janela no notebook, ok? Você emitiu 2 vezes um comportamento, ou seja, de clicar 2 vezes para a consequência, ou seja, abrir uma janela ocorrer, que é o que você estava querendo. Então a consequência é reforçadora, só que precisou de a emissão de 2 comportamentos para uma consequência. Às vezes você vai ligar para alguém, você clica lá no botão, 8 vezes, um número, 522, 8 vezes, sempre 8 para completar uma chamada. Esse esquema, né, de comportamento em relação às consequências reforçadoras está dependendo de um número e que é fixo. Então a gente chama de esquema de reforço de razão fixa, porque razão é um número de comportamentos, né? Razão fixa. Então tem alguns comportamentos nossos que a gente, na hora de ensinar, por exemplo, uma criança, a gente precisa ensinar que para ela ser atendida ali no reforço, né, ela precisa emitir um número X de vezes de comportamento para dar certo, para ela conseguir. Só que tem alguns esquemas de reforçamento que a gente chama de razão variável. Significa que o número de respostas comportamentais que a gente vai emitir para a consequência vir varia. Não é sempre o mesmo, tá? Então, o conceito de razão, vocês vão lembrar para entender, vão lembrar de número de comportamentos. E se esse número é sempre o mesmo, razão fixa. Se esse número varia, a gente dá o nome de razão variável. Tá, ok, mas tem um esquema de reforçamento que a gente chama de intervalo, que não tem relação com o número de comportamentos. Tá? Intervalo, é bacana a gente lembrar de tempo, né? A palavra intervalo, para entender um pouco o conceito, relacionar intervalo com tempo. Então, tem comportamento nosso que para ser reforçado tem que ser emitido dentro de um tempo específico, né? E se esse tempo é fixo, a gente dá o nome de intervalo fixo, esquema de intervalo fixo. Se esse tempo varia para a consequência reforçadora vir, a gente chama de intervalo variável. Exemplo, você quer assistir, por exemplo, uma propaganda que passa na televisão, né? Ou um programa, uma novela que passa às 8 horas da noite, toda terça-feira. Olha, aquele programa passa sempre terça-feira, 8 horas da noite. Então, o número de comportamentos seu para ter acesso àquele reforço, àquela consequência, seja ver a novela, é irrelevante. Basta você emitir um comportamento, ligar a televisão naquele canal e pronto. Não depende do número de comportamentos. Depende de que o comportamento seja emitido dentro de um tempo. Nesse caso, que você se comporte ligando a televisão, colocando o canal na terça-feira às 8 horas da noite. Aí você vai ter acesso à consequência reforçadora, que é ver o canal de preferência, né? O que eu citei aqui como exemplo seria a novela. Tá? Só que você quer ouvir, por exemplo, uma música na rádio. Tá, mas essa música não passa sempre no mesmo horário. Então, essa consequência, ela para vir depende de que você emita um comportamento em tempos variáveis. Então, tem hora que a música na rádio está passando 5 horas da tarde, 6 horas da tarde. Depois, no outro dia, ela passa bem mais cedo. Então, o seu comportamento, esse esquema está dependendo, para você ter acesso ao reforço, de que você emita um comportamento, só que esse tempo está variando. Então, o que vai precisar? Vai precisar que você emita comportamento de ouvir, de ligar a rádio várias vezes
para ter acesso ao reforço. E para que estudar esquema de reforçamento? Exatamente para entender padrões de comportamento. E a melhor forma de ensinar em que esquema de reforçamento atende melhor àquele comportamento que eu quero ensinar. A gente sabe que esquema de reforçamento contínuo é melhor para a gente utilizar para ensinar comportamento. Então, se uma criança está fazendo um comportamento, ela ainda não sabe falar, por exemplo, né? Só que ela está começando a apresentar aquele comportamento balbuciando. O que você deve fazer? Você deve reforçar, estimular, né, com consequências reforçadoras, todo o comportamento que ela ocorre nesse sentido. Por quê? Porque você vai incentivando ela a manter o comportamento, que é aquisição, é aprendizagem. Então o reforço tem que vir toda hora. Tá, mas para manter comportamento, esse não é o melhor tipo de esquema. O melhor tipo de esquema é aquele intermitente. Tem hora que depois que a criança já aprendeu o comportamento, né, aí você reforça de vez em quando, que é esquema intermitente. Esquema intermitente é melhor para manter comportamento. Por quê? Acompanhe o raciocínio. No esquema contínuo, que toda resposta comportamental gera um reforço, a gente já estudou lá nos modelos experimentais de comportamento que esse tipo de esquema, quando a gente aprende assim, nosso comportamento entra mais facilmente em extinção quando o reforço para de vir. Então pense uma pessoa que está acostumada com tudo que ela faz, ela consegue ser atendida, quando começa a dar errado, ela desiste mais rápido. Né? Ela não tem muita persistência em manter comportamento. Se ela já acostumou a tudo que ela fazia dava certo, começou a dar errado, ela desiste mais rápido. No esquema intermitente não é assim. Se tem hora que ela faz dar certo, tem hora que ela faz não dar certo, ela vai criar persistência nesse indivíduo, né? Do comportamento. Ele vai manter mais comportamento. Porque fica aquela expectativa, né? Vai que dessa vez dá certo, da outra não deu, mas dessa vez deu. A experiência acumulada em um tipo de esquema faz com que a gente tenha características diferentes. E aí, pensando numa criança que tem dificuldade de aprendizagem, né, que está atrasada aí, a gente deveria usar primeiro o esquema contínuo, ou seja, reforçar para ela se sentir estimulada a aprender. Depois que ela aprendeu, aí você troca o esquema. De vez em quando você reforça, de vez em quando não. De vez em quando, por quê? Porque isso vai criar uma persistência. O comportamento vai se manter por mais tempo. E na vida, você vai estar preparando o seu filho aí, por exemplo, para a vida, porque é assim mesmo. Tem alguns comportamentos que não vão ser atendidos, como eu falei no slide. Outros sim. Então, para manter esse padrão, para ensinar isso, algumas pessoas aprendem isso mais facilmente, mas a gente está falando de um transtorno que diz respeito à dificuldade de aprendizagem. Então, a gente precisa se atentar para isso, para que o indivíduo consiga manter esse comportamento, né? Assim, com mais persistência, né? Esse treinamento. A gente sabe que existem outros esquemas de reforçamento, mas esses são muito importantes, por isso que eu resolvi citá-los aqui. Agora, vamos lá, vou estudar um pouquinho agora de comportamento verbal, né? A gente pode falar o que é comportamento verbal, mas vamos lá, vamos para o módulo 3, né? Terceiro módulo, que fala sobre comportamento verbal. Então, o que é comportamento verbal? Primeiro, acho que vale a pena a gente dizer que na psicologia comportamental, o que é chamado de linguagem, ou seja, para a aba, o que é chamado de linguagem e outras teorias, na psicologia comportamental da aba, a gente chama de comportamento. Então, isso que eu estou falando, que eu estou fazendo aqui agora, é comportamento verbal. Pensamento, para a psicologia comportamental, também é comportamento, ou seja, só que é comportamento privado. Privado, ou seja, o outro não tem acesso, a não ser através da fala, né? As pessoas sabem o que eu penso através da fala, mas isso seria um assunto complexo que vale a pena conferir em outros cursos que possa vir aqui trabalhar com vocês. Mas primeiro vamos definir o que é comportamento verbal. Então, comportamento verbal também são respostas comportamentais, são operantes. Então, é aprendido. Ninguém nasce sabendo falar, por isso é chamado de operante. Lembra? No curso eu falei, comportamento operante e respondente. Respondente, inato. Operante, aprendido, adquirido. Então, a fala é um comportamento adquirido, a linguagem, né? Por isso, a necessidade de estimular, né? Então, o que é comportamento verbal? É um operante, como qualquer outro comportamento aprendido, que é mantido por reforço
social, ou seja, o outro precisa de uma comunidade verbal que fala para reforçar e me ensinar a emitir esse tipo de comportamento. Então, quando a criança nasce, ela já nasce dentro de um contexto que é verbal. Ela escutando a voz do pai, da mãe, e ela aprende através de imitação, que é um tipo de aprendizagem, modelagem, que é uma aprendizagem de tentativa e erro, através de instruções. Tem várias formas que a cultura usa para ensinar comportamento, né, às pessoas. E no caso de comportamento verbal, ele é mantido, né, pelo ouvinte. Então nós vamos pensar aqui, ó, tem que ter um falante e um ouvinte para a gente entender sobre comportamento verbal, né? Aqui eu sou o falante, você aí que me escuta funciona como um ouvinte. O ouvinte reforça o comportamento do falante, por exemplo, com atenção. Quando a gente está conversando com a pessoa, o que é o reforço aí nesse exemplo? Atenção, a pessoa está olhando para você enquanto você fala, isso reforça o seu comportamento de continuar falando. Tanto que quando ela corta a atenção, se ela resolver olhar para um lado e não te dar atenção, é muito provável que você vai emitir os efeitos colaterais lá da punição, que para você pode funcionar como uma punição. Você não está prestando atenção no que eu estou falando, não. Você cutuca a pessoa, fica irritado que a pessoa não está te dando atenção. Então é uma consequência social para um comportamento verbal, né? Então o comportamento verbal ele é mediado, o reforçador ele é mediado pelo outro. Vamos por exemplo, quando eu falo assim, olha, João, pega esse lápis para mim na sala de aula. Eu estou precisando de um lápis. Então o que seria o reforço, né? A consequência reforçadora? O lápis, eu tenho acesso ao lápis. Eu posso fazer isso de uma forma não verbal. Eu vou lá e pego o lápis. Meu comportamento de caminhar até o lápis foi reforçado pela consequência lápis. Beleza, que reforço? Tá, mas esse reforço pode ser mediado para o ouvinte. Então, o ouvinte, né, um outro indivíduo que escutou a minha fala, que a gente está chamando de comportamento verbal, me deu acesso ao reforçador. Pegou o lápis para mim, pegou um copo de água para mim, né? Marcelo, pega um copo de água para mim. Fulano, Marcelo vai lá até a geladeira, pega um copo de água e traz o que é reforçador. Esse copo de água mantém o meu comportamento de continuar fazendo isso, fazendo pedidos. Por quê? Porque pedidos são atendidos. Qualquer momento? Não. Lembra de esquema de reforçamento? Não é qualquer momento. Mas se ele ora é atendido, ora não, esse comportamento de pedir vai se manter. Só que é muito importante a gente entender que comportamento verbal, né, assim, esse é o conceito de que o reforço é mediado, precisa de um ouvinte e um falante, né? Ok? Que o conceito é esse, mas é muito importante descrever que existem vários tipos de comportamento verbal, né? Um pedido é um tipo de comportamento verbal. Quando eu descrevo sobre minhas emoções, é outro tipo de comportamento verbal. Então, vamos para o slide ver sobre quais comportamentos verbais nós vamos falar nesse curso aqui. Tipos de operantes verbais, ou seja, comportamentos verbais. Tatear, ou chamado tato, né? São respostas verbais, vocais ou motoras controladas por estímulos discriminativos não verbais e mantidos por consequências sociais. Mandar, ou comportamento de mando, são respostas verbais, vocais ou motoras controladas por eventos encobertos ligados a estados motivacionais ou afetivos e mantidos por consequências que reduzam a privação geradora dos quadros motivacionais antecedentes. Então, nós vimos aí nas definições de tato e de mando, e que tato, por exemplo, é um comportamento que é verbal, né? Mas está sob controle de quê? Né? Do antecedente, do estímulo antecedente que nós vimos lá no modo anterior, que a gente dá o nome de estímulo discriminativo. E aí o estímulo, por exemplo, ele pode ser um evento, uma situação. Vamos lá. Se o indivíduo vê por exemplo, uma caixa, e a criança viu uma caixa, ou viu o pai e a mãe, melhor esse exemplo, vê a presença do pai e fala papai, o comportamento verbal dele ficou sob controle do antecedente é que veio antes da resposta verbal da criança, né? Que é um estímulo presença do pai. Então ele vê o pai e fala papai, né? Isso é um comportamento que a gente chama de tato,
né? Ele ficou sob controle de quê? Essa fala da criança de dizer papai ficou sob controle de quê? Do estímulo papai, a presença do pai. Claro que isso é aprendido, nós já falamos isso, mas se uma criança, por exemplo, descreve uma situação, né? Ela fala, eu fui na escola hoje e brinquei com a professora Joana. Ela conta, coisa que não é comum no autismo. No autismo, ele emite poucos tatos, né? Porque o tato é um comportamento verbal que a gente descreve sensações quando a gente dá importância para o outro também, né? A importância do outro ter acesso àquilo que é privado, ao que aconteceu comigo, ao que eu estou sentindo. Então, o autista ele tem uma pobre percepção desse outro, então ele não emite muito tato. Mas é um comportamento verbal muito importante, porque é através dele que a gente tem acesso ao que a pessoa pensa, o que ela sente, né? Se a criança está doente, está sentindo alguma dor, o que ela passou. Então a gente conhece as pessoas através desse comportamento verbal, esse relatar sobre si, sobre o que está sentindo, o que pensa na vida. Então ele precisa ser estimulado a esse tipo de comportamento verbal, né? E ele está sob controle, ou seja, a pessoa emite esse comportamento quando fica sob controle dos estímulos antecedentes, né? Assim, do que ela está observando, do que ela está sentindo, cheiro, sabor. Então, se uma criança passa a mão numa textura áspera e fala assim, nossa, é áspero, ela está descrevendo esse comportamento verbal, é tato, ela está descrevendo características do estímulo. Então, toda vez que a gente está descrevendo características de um estímulo, seja externo ou uma sensação interna, a gente dá o nome de tato. E é um comportamento que precisa ser bastante estimulado na criança, né? Principalmente crianças com atraso na fala, são os quadros de autismo, né? Então, os pais podem, por exemplo, uma criança chega da escola, fazer perguntas. Como é que foi na escola? Estimular a criança a falar, contar histórias. Os pais podem contar sobre os sentimentos, sensações dele para o filho e garantir que o filho está olhando para ele. Para quê? Para o filho aprender, por imitação também, aprender a emitir mais esse comportamento de falar de si, né? Para a criança com autismo, é como se ela pensasse assim, para que eu vou falar uma coisa que eu já sei? Eu estou com dor, mas eu já sei que eu estou com dor, não precisa te contar. Então precisa, porque ela pode ser ajudada quando ela fala. Só que ela tem uma pobre percepção sobre essas coisas, então a gente precisa estimular, né? E seria o tato. O mando, nós vimos aí que é um comportamento verbal também, operante, ou seja, aprendido, que está sob controle de quê? Das consequências que ele gera, né? Então não é um comportamento que está sob controle dos antecedentes, do estímulo. Ele está sob controle muito mais das consequências que ele vai gerar. Então um pedido, por exemplo, a gente fala, pega água para mim, por que eu peço a água? Meu comportamento de pedir água ficou sob controle de quê? Da consequência à água, não do estímulo antecedente. Claro que o estímulo antecedente influencia, mas ele fica muito mais sob controle da consequência que ele vai gerar quando foi emitido o comportamento. Então, o pedido de água aumenta a probabilidade de, como consequência, você ter acesso à água. Isso é um comportamento que talvez não seja tão difícil ser trabalhado com as crianças com autismo, mas elas também apresentam essa dificuldade, esse atraso de fazer pedido, colocar um verbo na frase, né, enquanto vai pedir o que está querendo. A criança com autismo, e quando ela ainda não tem o verbal, ela tem mania de apontar o que quer, em vez de falar o que quer. E ela precisa ser estimulada a falar o que ela quer. Falar o que ela quer seria emitir mandos. Comportamento de mandos, está escrito aí, o que vocês leram aí na definição, que diminui o estado de privação. E falou de motivação. Vamos pensar, o que é motivação nesse sentido? A consequência reforçadora é motivação. A gente faz algo para ter acesso à consequência que aquilo vai produzir. Então, por isso que é motivacional, né? Aquilo mexe com a motivação da criança. Claro, muitos estímulos reforçadores não são reforçadores para crianças com autismo. Então, a gente precisa identificar o que ela gosta, o que é do interesse dela. Pegar esses estímulos e trabalhar como motivação para fazer o que ela precisa aprender, né? E no caso de comportamento verbal, que é esse terceiro módulo que eu estou falando, você fazer ela emitir esse comportamento através de modelos, quando você falar para a criança, fazer pedidos, você fazer com que ela olhe para você. O fonoaudiólogo trabalha muito com isso também, né? A criança olha a dicção, preste atenção na sua fala, né? Escute o que você está falando para poder repetir isso certinho. E quando ela começar a fazer isso, óbvio, a gente tem que ceder, entregar o objeto que ela pediu ou que ela está querendo, porque você está reforçando, está estimulando, né, com consequências reforçadoras,
para a criança faça aquilo. Diminui o estado motivacional, diminui o estado de privação, por quê? Porque olha, ela está privada de água, por exemplo, a criança tem muito tempo que não bebe água ou suco, e ela pediu, você deu, ela agora está com menos vontade, diminuiu a questão da privação de água, ou do brinquedo, ou daquilo que ela quer. Tá? Então isso atende à necessidade da criança ou do adulto, né? Mas é chamado de comportamento de mando, né? Então nós vimos aí os principais, tato e mando. Agora a gente sabe, e aí no curso eu falei um pouco aí, sobre consequências punitivas. Então o que acontece quando a gente emite um comportamento, um pedido, por exemplo, ou emite um tato, quer falar sobre a gente, contar alguma coisa, e esse comportamento é punido? Acontece variações do comportamento verbal. Então, a pessoa que estava emitindo tato e você puniu, ela vai emitir outro comportamento. Se ela emitiu um mando e você puniu, ela vai emitir outro comportamento. Então, vamos aí nas variações do comportamento verbal agora. Dentro das variações do comportamento verbal, aí, nós vimos que tem tato distorcido, mando disfarçado, mando distorcido, enfim. Tato distorcido é um comportamento de tato, ou seja, relatar, né, por exemplo, algo que aconteceu, mas que não está sob controle do estímulo antecedente, está sob controle de uma consequência de ameaça de punição. Então, uma criança, num exemplo, uma criança que conta para o pai o que ela fez na escola e o pai pune o comportamento da criança na hora de educar, corrige, né, vai lá e xinga, coloca a criança de castigo porque fez aquele comportamento errado, o pai não está só punindo ou diminuindo a probabilidade de um comportamento que ocorreu. Ele está punindo um comportamento que está ocorrendo no momento, que é o relatar. Então, que é a emissão do comportamento de tato, né? Se você pune o comportamento de tato, o que é provável que aconteça? Criança, ou adulto, adolescente, ele aprende a emitir o tato distorcido, que é um comportamento verbal que está sob controle da consequência e não do antecedente. Então, se uma criança contou a verdade, contou o que aconteceu, mesmo sendo algo errado que ela fez, ela contou a verdade, foi punida por isso, ela aprende a emitir um tato distorcido, ou seja, ela vai emitir um comportamento, vai relatar algo que vai livrá-la de uma possível punição, que é a mentira, né? Isso seria o tato. Então, é importante a gente atentar para o nosso comportamental, ensinar comportamento verbal, né? Principalmente nos casos de crianças com autismo. Por quê? Porque você pode estar ensinando, você está aumentando a probabilidade da criança mentir, de emitir menos tato puro, né? Em vez de tato distorcido. Né? Agora, um próximo comportamento é o mando disfarçado. Nós já entendemos que o mando disfarçado, né? O mando é um comportamento que está sob controle de quê? Do estado de privação ali, ó. Estou precisando de água, eu peço água. Então, mando é pedido, ordem, súplica, todos esses comportamentos que eu falei são de mando. Por favor, faz isso para mim. Isso é um mando, um comportamento verbal. Tá, mas quando ele é punido, o que acontece com ele? Por exemplo, acontece um mando disfarçado. Disfarçado de quê? De tato. Então, ele vai parecer um tato. Né? A gente diz algo que parece ser um tato, parece ser um comentário, mas na verdade é um pedido. Né? Eu acho que é um exemplo básico e simples, eu posso dar aqui, é quando, por exemplo, você está caminhando com uma pessoa
e aí está começando a chover, e você está com guarda-chuva, você fala assim, nossa, parece que vai chover. Se essa pessoa te entrega o guarda-chuva, fala, te empresto o guarda-chuva. Na verdade, esse seu comportamento de descrever que vai chover parece um tato, parece que é um comportamento sob controle de quê? Do estímulo antecedente. Você olhou para as nuvens e imaginou, olha, vai chover e escreveu isso verbalmente. Seria um tato, né? Mas não teve a função de tato, teve a função de um pedido, você ganhou um guarda-chuva. Então a gente aprende a emitir mandos disfarçados de tato, para quê? Para não ser punido. Então, se eu pedir algo para alguém, existe, na minha história de vida com essa, existe uma probabilidade dessa pessoa me punir, falar, nossa, está me pedindo isso de novo, eu posso fazer um comentário sobre aquilo. E se eu ganho o que eu estava querendo, eu aprendo cada vez mais fazer pedidos em formato de comentários. Na verdade, isso seria um exemplo, né, de um mando disfarçado de tato. Ele parece só um comentário, mas por trás daquele comentário tem a função de adquirir o que está pedindo. Seria mando. Então fica mando disfarçado de tato. Agora e isso ocorre por conta de punição. Se uma pessoa pede algo direto e eu puno, para mim, a pessoa emitiu um mando, Roberto, me empresta isso, e eu xinguei, eu puni de alguma forma, ela pode não apresentar, pelo menos para mim, esse tipo de pedido direto. Ela pode aprender a fazer comentários para eu falar, olha, você está querendo isso, eu te dou. Aí, porque ela escapa de uma possível punição, né? Crítica e tal. Isso seria o exemplo, né? O que eu disse de mando disfarçado. Mas tem mando distorcido também, que é uma outra variação do comportamento verbal do mando. Mando distorcido é aquele comportamento que ele tem formato de mando, ele tem topografia de mando, ele parece realmente um mando, ele parece um pedido. Mas o que você está pedindo não é exatamente o que você está querendo, né? Por exemplo, um estudante, acho que é fácil esse exemplo, chega e ela está interessada num colega da sala de aula, liga para esse colega e fala assim, nossa, eu estou precisando de estudar matemática, né? Você poderia vir aqui em casa estudar matemática comigo? Mas na verdade, essa estudante não está interessada em estudar matemática, ela está querendo ter um relacionamento amoroso com essa pessoa. Então o que ela pediu não foi exatamente o que ela queria, né? O comportamento dela verbal ficou sob controle de outras consequências reforçadoras e não essas descritas na topografia, na fala, né? Então, o que faz a gente emitir mandos distorcidos, que é esse exemplo? Punição. Quando eu faço pedidos direto e a pessoa me pune, eu posso, como uma forma de defesa, ou seja, de me livrar de uma possível punição, uma negação, fora, como o exemplo da moça que eu dei, você emitir comportamento, né, que está sob controle, assim, de outras consequências que o ouvinte poderia dar ao falante, e não aquelas que você especificou no comportamento verbal ali, no pedido. Todos esses exemplos dessas variações vão ocorrer, não somente com os casos de criança com TEA, mas é importante a gente entender, né, como estimular o comportamento de tato, de mando, que são os que são mais adequados, né, tato e mando, e não ficar emitindo comportamento de variações. Porque se eu emito um mando distorcido, disfarçado, o ouvinte não vai me compreender necessariamente o que eu quero, o que eu espero dele. Se eu emito comportamento de tato distorcido, o que eu estou falando não é o que eu estou sentindo, não é o que eu estou vendo. Então isso dificulta as relações, não só da criança com TEA, mas a gente já sabe que criança com TEA tem dificuldade na socialização, na comunicação. Então se atentar para esses comportamentos ajuda para a gente na hora de intervir, estimular, tomar um cuidado maior quando ocorrer emissão de mando e tato, porque isso deveria reforçar, né? Agora, no mais, eu queria encerrar aqui nosso curso, né, assim, de princípios de análise do comportamento, diabo, voltados para crianças com dificuldade de aprendizagem, TEA, né? E deixar uma indicação de livro, o livro do Márcio Borges, Princípios Básicos de Análise do Comportamento, é um livro bacana para você acompanhar esse curso, tá? O livro seria esse aqui, ó, mais Princípios Básicos de Análise do Comportamento. E a parte de comportamento verbal que eu falei do curso aqui, no final,
A sugestão que eu dou é um livro do Skinner, né, que é um dos pais da ABA, pais do behaviorismo, da comportamental, que é o comportamento verbal. No mais, eu gostaria de agradecer e dizer também que existe o Instagram da Clínica Colher, que é a clínica onde eu sou sócio também, e que lá vocês vão ter acesso a alguns cursos também que a gente estaria oferecendo aí, que a gente oferece, ok? Um abraço a todos.